Olá, graça e a paz a todos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, Gustavo Marques, Cristo e o Reino. E espero que todos vocês estejam bem. Obrigado aí pelo carinho, por assistir aos vídeos, compartilhar, deixar o seu like, deixar aí o seu compartilhamento, o seu comentário. E irmãos, nós vamos dar sequência à série, essa nova série, né? Hoje nós vamos aí dar sequência, essa é a parte 2 dessa série, A Casa de Deus. Nós estamos falando desse assunto tão relevante, um assunto que permeia toda a Escritura, irmãos. Permeia todo esse livro que chamamos de Bíblia. Porque desde Gênesis até Apocalipse, esse é um assunto central nas Escrituras. O assunto, a casa de Deus. E como nós vimos, irmãos, no primeiro vídeo, fizemos aí um vídeo introdução ao assunto, e nesse vídeo nós entendemos ali pelas Escrituras que a casa de Deus, na antiga aliança, né, era uma casa física, uma casa geográfica, e tudo no Antigo Testamento girava em torno do templo. A vida cotidiana das pessoas girava em torno do templo, as pessoas afluíam para o templo. E algo que eu quero observar aqui, que depois da cruz, depois da morte e da ressurreição de Cristo, onde o novo pacto entra em vigência, agora mudou o trânsito. Agora não é mais as pessoas afluindo a um templo, mas agora nós que somos templo devemos ir até as pessoas. Então isso é maravilhoso, é lindo quando nós entendemos, irmãos, que no novo pacto, na nova aliança, agora nós que somos os templos, o templo de Deus, nós vamos até as pessoas e falamos e pregamos o Evangelho da salvação, o Evangelho de Cristo, as boas novas do Evangelho para as pessoas. Isso é maravilhoso. Então, irmãos, deixamos bem claro no primeiro vídeo, o vídeo introdutório, que nós agora somos a casa de Deus. Os textos lá de Hebreus capítulo 3, versículo 6, não vamos ler eles novamente, e também primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4 e 5, ali nós vimos que somos essa casa espiritual agora. Isso é importante, irmãos, entender, isso é importante cair no nosso espírito, no entendimento, irmãos, que a casa de Deus não é feita de barro, né? Gênesis 2:7, Deus formou o homem do pó da terra, do barro, do pó. A casa de Deus, irmãos, ela não é feita de barro, ela é feita de pedras vivas. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Que nós temos que estar atentos àquilo que Deus tem ampliado o nosso entendimento por meio das Escrituras. Haver uma maturidade em todos nós que fomos chamados em Cristo, de crescermos, da vida dele crescer em nós, dentro dessa casa. Como nós falamos, Deus é um Deus vivo que habita numa casa viva. E esse Deus vivo se move dentro dessa casa viva. A casa de Deus é uma casa viva. A igreja é uma igreja viva, composta por pedras vivas. Isso é muito lindo de entender, irmãos. Então, isso é importante, irmãos, que a casa de Deus ela é feita por essas pedras vivas. Então, a vida que nós carregamos, a vida que você carrega é a vida Zoe, a vida do próprio Deus, que é o seu Filho que foi dado. Esta é a vida que carregamos, cada um dentro de nós. Agora nós precisamos desenvolver. Você não pode parar no primeiro estágio do pó da terra, do barro, mas você tem que avançar para a pedra viva. Porque a casa de Deus ela é composta, ela é feita por pedras vivas. Todo aquele que se converte a Cristo, irmãos, ele se transforma numa pedra viva. O destino dele é ser uma pedra viva dessa casa que está sendo edificada. Amém? E hoje, irmãos, nessa segunda parte do vídeo, eu quero falar de alguns aspectos dessa casa
são muitos textos poderosos, fortes demais, mas hoje eu quero me deter sobre a questão da restauração da casa de Deus. Como falamos, irmãos, esse termo, né, esse assunto, ele permeia toda a Bíblia, ele permeia todas as escrituras de Gênesis e Apocalipse. Mas o interessante, irmãos, que eu quero focar aqui é o texto de 2 Reis, capítulo 22, vai falar sobre a restauração de Josias, ou a reforma de Josias, uma restauração, uma reforma espiritual, moral, religiosa, que esse menino Josias, aos 26 anos, ele dá início a essa reforma poderosa. E eu quero ler aqui alguns versículos. Capítulo 22 de 2 Reis. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gedida e era filha de Adaías, de Boscate. Fez ele o que era reto perante o Senhor. Andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que conte o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas da porta juntaram do povo, que deem nas mãos dos que dirigem a obra e têm o seu cargo a casa do Senhor, para que paguem aqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem os estragos da casa. Para repararem os estragos da casa. Esse é um dos pontos que nós vamos mencionar hoje aqui. Porém, não se pediu conta do dinheiro que se lhes entregara nas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias entregou o livro a Safã e este o leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei e lhe deu relatório dizendo: teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa e o entregou nas mãos dos que dirigem a obra e têm o seu cargo a casa do Senhor. Relatou mais o escrivão a Safã ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro, e Safã o leu diante do rei. Então aqui, irmãos, nós vemos uma realidade muito forte, muito poderosa aqui, que quando este rei chamado Josias, aos 26 anos, ele tem esse ímpeto de reparar os estragos, né? Lemos no versículo 6, para repararem os estragos da casa de Deus. Casa. Você percebeu quantas vezes a palavra casa de Deus é mencionada aqui? São muitas vezes, irmãos. Isso aponta para a importância, a relevância de entendermos esse tema, este assunto de ordem primordial no coração de Deus, que é a sua casa. Porque Deus não habita numa casa debaixo de escombros. Deus não habita numa casa impura, porque Ele é santo. É o que diz Pedro na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 16. Sede santos, porque eu sou santo. Então, irmãos, uma das coisas muito importantes de nós entendermos nessa segunda parte, falando sobre a casa de Deus, irmãos, é justamente sobre esta obra, né? Porque aqui o quadro que se encontra a casa de Deus é uma figura trágica. A casa de Deus, ela está em ruínas. E a palavra de Deus está debaixo dos escombros dessa casa. A palavra estava perdida dentro da casa de Deus. Agora, irmãos, esse quadro profético e trágico que nós lemos aqui, a casa de Deus está em ruínas e a palavra de Deus está debaixo de escombros. Nós temos que entender uma coisa aqui, que a casa de Deus
e a palavra, uma é resultado da outra. Não existe casa de Deus, irmãos, que somos nós, né? Já eu quero trazer aqui a memória, a lembrança, para a gente não perder o foco. Nós somos a casa de Deus na nova aliança. Não é o prédio aonde a igreja se reúne. Tire os seus olhos do prédio. Somos nós que vamos lá nos reunir e congregar, conforme Hebreus 10, 25. Nós somos a casa de Deus que vai lá. E essa casa tem que estar santificada para a habitação de Deus, irmãos. Senão, se nós não entendermos isso, irmãos, as 2 ou 3 horas que nós investimos do nosso tempo aos fins de semana ou durante a semana, nós estaremos perdendo tempo. Se nós não formos com essa consciência que eu sou a casa de Deus, eu não vou lá para pedir, eu não vou lá para tomar ou para pegar a minha bênção, eu vou lá para manifestar o que eu já tenho. Nós vamos lá para manifestar o que já carregamos dentro de nós. E nós somos essa casa santa. Então, irmãos, uma coisa muito importante de entendermos aqui, irmãos, nesse vídeo, nessa palavra, é que trazer para perto que nós somos essa casa, e a casa, uma é o resultado da outra. A casa de Deus, que somos nós, precisa da palavra de Deus, o verbo que se fez carne. Nós precisamos, irmãos, estudando esse período dos reis de Israel, dos reis de Judá, das 12 tribos quando se dividiram, e 10 tribos, ela compôs ali o reino do norte, 10 tribos, também chamado de Efraim. E as 2 tribos, Judá e Benjamim, que ficaram no reino do sul, todas elas, irmãos, tiveram 19 reis cada uma. Cada uma delas teve 19 reis. E quando nós olhamos para o reino do sul, teve reis que foram, como diz aqui, receberam o legado de Davi, como seu pai Davi. Esse legado, fizeram coisas retas diante de Deus. E todos eles, irmãos, toda essa trajetória desses reis, que uns eram bons, outros eram maus, tudo estava muito relacionado a essa questão da casa de Deus. Um rei era mau quando ele não cuidava da casa de Deus, que era o centro, né? O templo, irmãos, é importante entender isso também, que a casa de Deus ali na terra prometida, na terra de Canaã, aquela casa de Deus, onde era lugar do culto de Deus, ela apontava para um lugar de adoração, o lugar do sacerdócio, o lugar aonde esse sacerdócio iria ministrar as nações em volta. Essa casa de Deus que estava ali também era o lugar da manifestação da glória de Deus para os povos da terra. Então veja, irmãos, a importância de nós entendermos isso, que nós somos essa casa que precisa estar santificada. Essa casa precisa, e trazendo para os nossos dias, precisa haver uma reforma, precisa haver uma restauração. Primeiro, irmãos, uma restauração no entendimento. Eu quero dizer algo aqui, irmãos. Igreja, CNPJ, igreja, pessoa jurídica, instituição, você restaura ela e você reforma ela e você edifica ela com dinheiro. Você coloca uma boa pintura, uma boa reforma por fora, uma boa fachada, você coloca bons assentos, boas cadeiras, um bom ar-condicionado, você edifica a igreja com dinheiro. Mas a verdadeira igreja, que é espiritual, não se edifica com dinheiro. A verdadeira igreja que é espiritual se edifica com vida de Cristo, com a vida do Espírito nela. Então aqui, irmãos, eu entro na reta final dessa segunda parte, nós vamos dar sequência nesse assunto, sobre esta casa, a reparação dessa casa, a restauração dessa casa que somos nós, a igreja. Então, guarde isso no seu coração, para você que vai assistir esse vídeo, vai compartilhá-lo.
a igreja verdadeira não se edifica com dinheiro. A verdadeira igreja se edifica com a vida de Cristo que habita dentro de nós. Essa vida aumentando, a casa se é restaurada. Essa vida aumentando nos santos que congregam, a casa de Deus começa a se tornar uma casa fortalecida, uma casa onde a glória de Deus resplandece, aonde o sacerdócio de Deus cresce. E esse sacerdócio, é claro, é óbvio que ele é ministrado pela sua amada igreja, os santos na terra. E nós ministramos coisas santíssimas, ministramos a vida de Deus para as pessoas. Então, aqui nessa reforma de Josias, o quadro era trágico, mas também, irmãos, é um quadro profético, porque o que nós temos visto hoje, irmãos, daquilo que é chamado de igreja aí fora, é um quadro trágico, aonde a palavra de Deus, a verdadeira palavra de Deus está debaixo de escombros. Então eu finalizo aqui para que você entenda isso. Deus quer edificar a sua casa. E só existe uma maneira de Deus edificar a sua casa e reparar os estragos dessa casa. É ter a palavra, ter a pessoa do seu filho como centro desta casa, deste lugar de comunhão, lugar de adoração e lugar de sacerdócio. Espero que você tenha sido edificado com esse vídeo. Deixe o seu comentário, compartilhe nas redes sociais, nos ajude a fazer o canal crescer. Esse é o nosso objetivo. Que Deus abençoe você, uma ótima semana e até o próximo vídeo, a parte 3, onde nós estaremos dando sequência a essa realidade aqui, da restauração, esse assunto relevante, irmãos, para os nossos dias. A restauração desta casa de Deus que somos nós. Em nome de Jesus, Deus te abençoe.